Bem-vindo ao Forecast, o podcast RM. Eu sou o Rafael. Eu sou o Daniel. E eu sou o Cássio. E nesse podcast estamos fazendo uma versão especial. Estamos todos de casa devido ao coronavírus. E já que estamos vivendo esse momento único nas nossas vidas, decidimos fazer uma edição especial do podcast para falar do que está acontecendo com os nossos hotéis e o que podemos esperar daqui para frente com o coronavírus. É um momento muito delicado, muito difícil, de grandes incertezas, onde ninguém basicamente sabe o que vai acontecer, e o objetivo desse podcast de hoje é a gente discutir algumas coisas, algumas informações baseado nos dados que nós temos e depois discutir um pouco das estratégias que nós podemos aplicar quando tudo isso passar. Beleza? E para começar, eu acho que é bom a gente entender o que a gente pode ter de comparação até o momento, porque é o que você falou, é um momento muito incerto, onde todo mundo está vendo muito risco e pouca definição das coisas. Então, o que a gente pode, por onde começar nesse momento? Para onde olhar, né? Isso aí. Exatamente. Então, para a gente começar a discutir, obviamente nós não somos especialistas em propagação de doença, vírus, como isso funciona, e não é o nosso objetivo fazer previsões de como a doença vai se comportar, porque isso realmente a gente não tem conhecimento para fazer, mas mostrar algumas informações com os dados que a gente tem disponível na mão e tentar tirar alguma conclusão disso. Então, vou tentar compartilhar minha tela aqui para mostrar algum gráfico. Então, os dados estão sendo baseados, né, no Johns Hopkins University in Medicine. Então, esse site é um site confiável, americano, de uma faculdade que estuda muito pandemias, etc. E eles têm um dashboard muito legal, atualizado com os dados oficiais de cada país. Então, é um compilado de informação muito interessante. E, bom, como a gente sabe, a China foi o primeiro país a enfrentar o coronavírus, tudo começou lá, e tudo indica que eles vão ser o primeiro país a sair dessa ou de controlar a doença de alguma maneira. Então, quando a gente olha a evolução da doença na China, a gente consegue tirar algumas informações interessantes. O que a gente tem de informação aqui? Então, nesse gráfico, que eu vou mostrar para vocês na tela, a gente tem a evolução dos casos confirmados, ou seja, dados oficiais do coronavírus na China, todas as cidades. Então, o que a gente pode ver dessas informações? Que a China teve uma evolução nos casos bem grande, bem rápido. Então, no começo do gráfico, onde ainda ele está meio baixo, vou pegar aqui dia 28 de janeiro, até onde parece estabilizar, que dá mais ou menos de 18 de fevereiro, a gente está falando de uns 20 dias de pico da doença, onde aumentou muito os casos muito rápido. E depois, de 18 de fevereiro, né, 16, 17, 18 de fevereiro, a gente vê que começa a meio que estabilizar. Ainda assim há novos casos, mas mais estabilizado. Então, a gente vê essa evolução muito forte acontecendo na China e estabilizou. Então, a China é o benchmark inicial, porque eles estão enfrentando isso primeiro que todo mundo. Aí, quando a gente olha outros países, vou pegar aqui a Itália, que é o segundo país com maior problema do coronavírus, a gente vê que tem uma curva similar, de evolução rápida. Então, quando a gente olha o começo do coronavírus, sei lá, no dia 5 de março desse mês, né, 5 de março, e a gente olha o último dado que tem disponível aqui, que é o dia 24, então a gente vê mais ou menos os mesmos 20 dias de evolução muito rápida da doença. E o mesmo ocorre, por exemplo, na Espanha, né? A gente vê uma evolução muito rápida da doença. E quando a gente olha o tempo que isso acontece, pegado aqui de baixo, dia 11 de março até hoje, dia 24, eles estão no 13º dia de evolução da doença. Então, a gente começa a ver que está uma tendência similar. E quando a gente olha o Brasil, que é onde mais nos importa, né? Porque estamos no Brasil e os nossos hotéis estão aqui. Quando a gente olha o começo dessa curva, começa no dia 15 de março a subir,
e nós estamos no dia 24 aqui, então, ou seja, 9 dias de evolução da doença. Então, o que a gente pode ver com essas informações? Que a tendência é meio parecida. E a Itália vai ser o segundo país a chegar nesses 20 dias de lidar com a doença, e a gente vai ter uma ideia se eles conseguem estabilizar, se começa a diminuir os novos casos ou não. Para a gente ter um benchmark baixo, né, no caso da China, que foi em 20 dias, e da Itália, vamos ver se eles fazem 20, 30, assim por diante. E qual que é o objetivo de mostrar essas informações? Qual que é o ponto principal? Quando a gente fala de RM, a gente tem que ver o que a gente consegue comparar de informações e tentar gerar modelos baseados em dados. Esse é o objetivo principal da RM, usar os dados a nosso favor. E o único dado comparável, similar, de alguma maneira, que a gente tem disponível foi o que aconteceu também na China com o SARS, que é um vírus parecido, em 2013, e a gente tem os dados do STR, que é uma empresa de coleta de dados de mercado, e a gente vê o que aconteceu na China em 2003, nesse mesmo período. Então, nesse gráfico aqui na tela, e aí, Dani, Cássio, se ele tiver aparecido no vídeo... Não, tá ok, tá ok. Ok? Então, nesse gráfico que a gente tem na tela aqui, o que a gente consegue observar? Que estava em 80%, de 60% a 80% o mercado na China, em 2003, e aí foi onde começou a epidemia do SARS. Então, teve uma queda de mais ou menos 2 meses de ocupação, né? E aí, no terceiro mês de ocupação, começa a melhorar a ocupação dos hotéis, que é quando é o período entre a Organização Mundial da Saúde declarar um alerta global da doença, não como estamos vivendo hoje, que é de pandemia, mas um alerta global de atenção, até o momento que as restrições de viagem na Ásia, né, que passou esses 3 meses, começaram a ser liberadas porque o SARS já estava sob algum controle. Ainda não estava curado, mas estava sob algum controle. E a gente vê que um mês depois foi quando a Organização Mundial da Saúde anunciou que o SARS já tinha sido controlado, que estava tudo bem, e um mês depois voltou ao mesmo patamar de hoje, do começo da epidemia. Então a gente vê que em 3 meses, 2 meses teve a queda, 1 mês de início da recuperação, onde começou a flexibilizar as coisas, mais 1 mês de retomada, onde a doença foi curada, e 6 meses depois voltaram aos mesmos patamares. Então, esse é o único modelo similar, ou próximo da realidade, que a gente poderia usar hoje de um fato histórico que aconteceu, mesmo que seja muito tempo. Então, o que a gente vê? Na China, de novo, né, teve essa queda, quando começou em janeiro, os problemas do coronavírus lá. Então, eles viveram da ocupação passar de 70% para 10%. Lá tiveram mais de 2.000 hotéis que fecharam as portas e as atividades temporariamente, que é o que a gente tem vivenciado hoje no Brasil, de muitos hotéis estudando ou começando a fechar temporariamente por causa do coronavírus. Então, essa queda na China já aconteceu, e se vocês acompanharam as notícias recentes, a cidade de Wuhan, na China, que é o epicentro do coronavírus lá, eles começaram a flexibilizar algumas coisas. Então, começaram a flexibilizar a abertura de lojas, as pessoas a saírem de casa e algumas atividades econômicas. Ou seja, eles estão começando essa linha de subida agora. Pelo menos lá, caso não tenha novas doenças e tudo volte como estava antes. Então, se tudo continuar indo bem e a doença começar a ser controlada, eles vão começar a viver agora essa linha de subida. Então, é o benchmark que a gente tem positivo, de otimismo e de que tudo está indo bem, que tudo vai dar certo. Só que nós, no Brasil, hoje, estamos vivendo esse momento de queda. Que em 2003, na China, aconteceu durante 2 meses. E nós vivemos isso em 1 semana. Foi muito rápido. Semana passada, estávamos sentindo algum impacto de uns 10, 15% na ocupação. E essa semana passou de 50, 60, 70, 40, depende do mercado que você está, para basicamente 0 muito rápido. Então, a nossa queda foi muito rápida. O que tem de diferente que não dá para a gente usar exatamente o mesmo modelo agora?
do que esse que eu estou mostrando da China foi que, nesse caso, impactou basicamente a China. Não impactou o mundo inteiro. E a gente está vivendo uma situação onde o mundo inteiro está sentindo isso. Então, todos os mercados emissores estão sentindo isso. Então, para essa curva voltar a ser positiva, não é só a China que tem que se curar. É a China, é a Europa, a América do Norte, América do Sul, a Oceania. Todo mundo tem que acompanhar a seu tempo essa evolução. E a gente vê que entre a China, a Europa e o Brasil tem diferença de tempo. Nós estamos aí basicamente no dia 8 da doença. A Itália chegando no 20 e a China chegando quase no 40, 50. Então, as medidas que cada um está tomando vai ter um timing diferente. Então, talvez essa evolução não seja exatamente igual, mas se tudo der certo, que somos todos otimistas com isso, é que vai acontecer. Então, nesse momento que a gente está vivendo hoje, é o momento mais difícil. Vou voltar aqui, parar de compartilhar até ele voltar. É o momento mais difícil que a gente está vivendo hoje, porque é um momento de maior incerteza, onde os nossos trabalhos estão em risco, os trabalhos de nossos amigos estão em risco, as empresas que nós trabalhamos, a gente não sabe se vão sobreviver a essa queda ou não. Então, é um momento de maior incerteza. E que as ações têm que ser tomadas agora, pelo menos a parte do governo, sei lá, de quem seja responsável por isso, para controlar a doença, para que as empresas possam sobreviver e a gente continue com os nossos empregos. Então, esse é o momento de maior dúvida e o objetivo desse podcast é discutir o que pode acontecer depois disso. A gente viu algum cenário positivo vindo da China, de controle da doença. A gente pode ver que a Coreia do Sul também tem um resultado positivo de controle da doença. A gente sabe que a maioria dos países na Ásia são mais organizados em relação a isso, porque o estilo de vida lá é diferente do nosso. Às vezes o governo é mais atuante, mais forte, manda e não tem discussão, enquanto no nosso lado do planeta é um pouco mais difícil de controlar a situação, porque, enfim, não é igual na China que manda e acabou. Aqui a gente discute, é uma democracia um pouco mais flexível. E, enfim, mas a gente vê que tem um cenário positivo. Então, hoje a gente tem um cenário, um benchmark positivo da China em relação a isso, a melhora do controle da doença e o começo muito no estágio inicial de retomada, mas um começo de uma luz no fim do túnel, enquanto que a gente vê na Europa ainda é o pico da doença, onde está crescendo todo dia, onde é mais assustador e onde mais é difícil de controlar, porque não tem tanto recurso assim na Itália, na Espanha, quanto tem na China, de fazer um hospital em 10 dias, enfim. E no Brasil a gente está vivendo a primeira semana disso. Então a gente está no começo da incerteza e no começo do problema, provavelmente. Então, aí, bom, essa é mais para introduzir o assunto, e eu gostaria de saber a opinião de vocês, Cássio e Dani, baseado nesses passos que a gente tem, o que a gente pode esperar daqui para frente? O que a gente deveria fazer para se preparar, pensando numa retomada, porque a gente sabe que tem hotel começando a fechar, e você tem que ter um plano para fechar, e tem que ter um plano para abrir de novo. Eu queria saber qual a opinião de vocês sobre isso. Total. Eu acho que quando a gente... É exatamente isso que você falou, Rafa. Nessa curva que a gente está de queda de ocupação, tem algumas decisões que devem ser tomadas ou que são consideradas, que uma é essa: quais hotéis permanecem abertos, conseguem sobreviver estando abertos, quais deles a decisão de fechar é a melhor, quanto de equipe você consegue manter para que o hotel opere, que o hotel que tem essa necessidade de operar consegue ou não, e em paralelo a isso é o quanto o governo ajuda as empresas e a hotelaria de um modo geral, que a gente vê que isso está sendo feito, que é essa discussão com o governo de como ajudar empresas que podem quebrar, mesmo sabendo que é passageiro, mas no curto, médio prazo, tem um impacto gigantesco, né, Cássio? Exatamente.
E além disso, porque os hotéis, acho que a maioria dos hotéis tomaram essa decisão de fechar, porque o cenário é muito incerto, de maneira geral. A gente viu os dois benchmarks, o mais positivo e o mais negativo, né, por assim dizer, de controle da propagação da doença. E tem N outras variáveis, né? A gente não sabe quão comparável é o cenário da hotelaria da China ou da Itália com o Brasil. A gente não sabe quais segmentos tinham lá, até na comparação do gráfico do SARS, qual que era, se o público era majoritariamente nacional, ou se era internacional, e se o nosso público aqui no Brasil, das cidades, enfim, dos hotéis, é mais nacional, é mais internacional, se a gente se recuperar e os países lá fora não se recuperarem, se ainda assim vai ser bom para o hotel, se não vai ser bom para o hotel, porque esse meu hotel depende muito de um público estrangeiro, eu não consigo me recuperar se meu público estrangeiro não consegue entrar no Brasil, de repente. E eu acho que essa recuperação, e além de tudo, vai ter variação de cenário, de localização, depende de onde o seu hotel está localizado, regiões vão se recuperar mais rápido que outras. Então, tudo isso dificulta ainda mais na tomada de decisão, enfim. Acho que por essa incerteza geral, por não ter precedente num cenário como esse, que muitos hotéis estão optando por fechar, que acho que é enfim, a melhor opção para muitos dos hotéis, para o menor prejuízo, para tentar ter o menor prejuízo possível. E acho que, além de tudo, dentro disso, ainda queria... O Rafa falou aí da China, falou da Itália, e aí eu queria aproveitar, já falar com vocês, falar para vocês, voltei recentemente da Tailândia, e eu tive a oportunidade de passar 2 vezes por Bangkok. E lá eu consegui perceber 2 cenários totalmente diferentes. Eu tive lá no comecinho de março, né, que lá a Tailândia teve um cenário diferente de todos esses países, diferente do Brasil também. Eles tiveram, um pico de 30, 40 casos no começo do ano, junto ali com a China, acho que foi o segundo país a se contaminar. E aí eles tiveram um controle, acho que chegou em 50 casos no máximo, e eles tiveram um controle até o comecinho de março. Então eles conseguiram segurar ali a proliferação da doença. E aí quando eu viajei, Bangkok, assim, todo mundo estava se prevenindo com máscara, álcool em gel normal. Só que a cidade, a região que eu fiquei ali, a rua que eu fiquei era como se fosse a Avenida Paulista, aqui em São Paulo, né? Para fazer uma comparação. E estava rolando tudo normal, o hotel estava lotado. Eu não cheguei a perguntar qual que era a taxa de ocupação, mas eu vi que no café da manhã estava cheio, a piscina estava cheia, e tinha muita gente na rua, muito turista, muita gente de fora. E eu falei, pô, então aqui tá tranquilo e tudo. E no decorrer aí viajei para outras cidades, e eu voltei por Bangkok, né? Voltei para o Brasil, por Bangkok. E quando eu voltei, eu tava no meio da viagem, e aí teve um comunicado lá, enfim, parou um comunicado nacional, em rede nacional, e eles falaram que estavam tendo mais casos, e estava tendo um pico, então eles saíram de 50 para 100, 150 casos, tipo, do dia para a noite. E aí quando eu voltei para Bangkok, já estava outra cidade. Eu já estava vazio o hotel. Fiquei em outro hotel, em outra região também. Era Bangkok ainda, mas era outra região de Bangkok. E era outro hotel, enfim, outro segmento. Mas estava vazio. Acho que só tinha eu mais 5 hóspedes no hotel, assim. Mais 5 apartamentos. Pelo que eu olhei na lista do café da manhã, assim. Era minúscula. E estava vazia a cidade. Você não encontrava com ninguém, assim, no hotel e nada. E foi um cenário totalmente diferente. E no aeroporto todo mundo apreensivo de será que eu vou conseguir voltar, tá fechando fronteira, não dá. Então foi um cenário que teve o controle do vírus em um determinado momento, e meio que a hotelaria estava rodando ali, né, o turismo estava rodando, e aí de repente se contaminou novamente, começou a se proliferar, agora está com 1.040 casos, e despenca tudo de novo, despenca a taxa de ocupação, e afeta todos os serviços. Então é uma coisa que, de repente, se a gente tem uma retomada boa, legal agora,
como a gente despencou muito mais rápido que a China, supondo que a gente consiga controlar e a gente consiga se recuperar antes que a China se recuperou também. Um cenário super positivo. Se de repente a gente começa, a transmissão comunitária retoma, isso vai por água abaixo de novo e de repente afeta de novo e a gente tem que ficar recluso de novo e vai afetar a taxa de ocupação de novo, enfim. Tem 1 milhão de cenários que podem acontecer. Né? Enfim. Esse é o desafio principal, né? Como são muitos lugares, com todo lugar está contaminado, não é só um país ou uma cidade, o risco dessa queda ficar voltando é se um começa a contaminar o outro e meio que todo mundo tem que se curar ao mesmo tempo para as coisas voltarem ao normal. Então, esse vai ser o desafio, acho que, dessa retomada, que talvez, não sei, pode levar um pouco mais de tempo do que o que normalmente se esperaria numa situação como essa, como foi na China em 2003. Talvez o fato de, sei lá, o Brasil se cura, a Argentina não, aí a Argentina contamina o Brasil, ou vice-versa, vai prolongar esse caso. Mas, bom, todo mundo espera, muitos especialistas dizendo que isso vai passar, que vai melhorar, que fique em casa que resolve. Então, agora acho que o fato é a gente começar a comparar os lugares, né, o que está acontecendo na China, o que está acontecendo na Itália. Acho que o principal é buscar informação. Porque quando a gente fica isolado, sem saber aonde olhar, gera medo. Normal. Todo mundo está sentindo isso ficando em casa. A única fonte de informação, geralmente, é televisão, algumas coisas que a gente vê na internet que não dá para ter certeza se aquilo é verdade ou não. E gera medo. Então, acho que para diminuir um pouco do medo do nosso negócio, a gente tem que buscar informação e o benchmark vai ser o que está acontecendo na China, porque foi o primeiro, e a Itália, a Espanha, sei lá, algum país na Europa desse tipo, que está enfrentando um caso muito severo, que perdeu o controle em algum momento, e se a gente pensar que isso acontecesse no Brasil, esse vai ser o nosso benchmark, para saber se a gente vai conseguir melhorar ou não, para saber que tipo de decisão a gente vai tomar no futuro, de quando reabrir os hotéis e de qual vai ser a estratégia de reabertura dos hotéis, né? Eu acho que esse é o ponto que buscar informação, eu acho que a gente tem que ver outros cenários, não olhar o vizinho ou só o mercado nacional e ver outros países, porque cada país vai reagir de uma maneira diferente para tentar controlar isso. Uns vão ser mais bem-sucedidos do que outros. E aí a gente vê esses que estão sendo bem-sucedidos, o que esperar dos negócios daí por diante. Tá? Então, acho que todo mundo... Sim, pode falar, desculpa. Acho que a gente está vivenciando esse momento de ter que fechar os hotéis. E nós, como RMs, aí eu queria... vou falar também, eu pergunto para o Dani, para você, nesse momento que a gente está tendo que fechar os hotéis. Imagina que, enfim, estou preparando tudo para fechar. Quais são os pontos principais que nós, como RMs, a gente está olhando, né? Qual o ponto principal? Isso aqui eu não posso deixar de fazer, isso aqui tem que fazer, isso aqui é muito bom que seja feito, ou isso aqui não precisa fazer agora. Não sei se vocês quiserem compartilhar o que vocês estão fazendo, o que vocês fizeram, os hotéis que estão fechando. Você quer começar, Dani, ou posso começar? Não, acho que há alguns pontos que é legal, e a gente já até comentou em alguns dos nossos podcasts, em algum momento, e vamos comentar, porque isso é sempre recorrente, é a parte de entender sobre custos. Então, entender o quanto custa o hotel estar aberto justifica até demonstrar, entender como que vai ser o cenário futuro, pensando numa ocupação de 2%, 3%, 5% por 1 ou 2 meses, ou 3 talvez, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, aí realmente é uma das incertezas que a gente tem, e acho que todos têm. Tem um cenário mais otimista, um menos otimista, tem vários cenários e cada um leva para um lugar. Mas hoje o que a gente vê é essa queda abrupta da demanda. E essa parte mesmo de que todos os segmentos são impactados, todos os setores são impactados. A hotelaria, o turismo sente um pouco mais porque uma das medidas é as pessoas não viajarem, as pessoas ficarem em casa. As empresas decidiram não fazer mais reuniões, então isso tudo impacta o turismo e a hotelaria. Então, saber quanto a gente precisa de receita para que o hotel
fique operando, quanto que a equipe impacta no atendimento da ocupação do hotel. Então, com uma ocupação menor, o quanto ter a equipe ociosa impacta, é algo importante. Um outro ponto que eu acho que é muito valioso de ressaltar é esse fechamento, ele é temporário, espera-se uma retomada e o meu hotel vai continuar, porque o que a gente ouve de todos é que é uma crise que vai passar. Eu também acredito nisso e não é só por ser otimista, é porque é uma coisa que com controle a gente vê que tem uma recuperação. E a gente tem que ser otimista também. Mas de todas as fontes que a gente ouve, existe uma previsão de retomada. Então, esse fechamento, ele é temporário ou é um fechamento, olha, o meu hotel, ele fechando por um ou 2 meses, vou passar o ponto, vou vender o prédio porque não vou conseguir retomar. Então, ter essa certeza, porque isso, quando você define que o hotel vai fechar ou não, impacta muito na equipe, né? na folha de pagamento, nas pessoas que trabalham ali. E ter essa garantia de que as pessoas vão ter um emprego em breve, seja em 3, 4, 6 meses, ou se não vai ter mais aquele hotel atendendo, é algo que é muito importante ser avaliado nesse momento. Mesmo que seja uma incerteza, tem uma previsão de que o hotel vai reabrir ou não. Acho que isso tem que estar claro. E, pelo menos, acho que uma coisa que também é um pouco otimista é que de todos os hotéis que eu tenho conhecimento, e aí eu falo um pouco de São Paulo, mas de alguns mercados do Brasil também, é que existe essa expectativa da retomada. Não ouvia falar de nenhum hotel que vai fechar e vai quebrar nesse momento. Vai precisar de muita ajuda, vai ter muita mudança, mas que vai fechar as portas para sempre por causa desse cenário, provavelmente não. Concordo. Esse momento, o difícil é isso, é você saber quando que você quer, quando vai ser conseguir reabrir, porque ninguém sabe quando a economia vai voltar ainda, né? Então tá incerteza. Uns dizem que é em maio, outros dizem que é em abril, outros dizem que é em junho. Então não está claro para muitas pessoas quando que isso daí vai ser, quando que a doença vai ser contida, etc. Mas como o Dani disse, sempre houve um desejo de fazer negócios. Então todos querem fazer negócios, todos querem vender, as empresas querem produzir, não só dos hotéis, todos os segmentos. E a gente não está conseguindo fazer isso por causa do coronavírus, infelizmente. Mas, eventualmente, quando essa doença passar, que todo mundo diz que vai passar, a retomada vai voltar forte, e eu acredito que vai voltar mais forte do que era, que seria se não tivesse nada acontecido. Então, seja a retomada em maio, abril, junho, ou quando for, não sei, acredito que vai voltar mais forte, porque vai ter muita empresa tentando compensar essa perda de receita que teve no primeiros 3 meses do ano, sei lá, em maio, abril. E acredito que muita gente vai prorrogar pagamentos para frente e vai ter que fazer caixa para pagar essas dívidas, né? Sei lá, às vezes aluguel, você prorroga contas de luz, água, etc. Ou até salários das pessoas, não sei como vai funcionar isso no governo, mas acredito que quando tiver essa retomada, as pessoas vão precisar fazer mais dinheiro do que normalmente fariam, ou do que tinha expectativa antes da crise acontecer, para compensar essa perda que a gente teve. Então, isso é uma coisa boa. Então, tem desejo das pessoas de fazer negócio, a gente não pode por causa da doença que está atrapalhando tudo e vida que segue. Então, acho que nesse momento de fechar, o importante é você ter alguma previsão de retomada, de data para reabertura. Não importa se depois você reveja isso e adie um pouquinho. Então, vamos supor que a minha expectativa é voltar em maio ou voltar em junho. Eu tenho que ter uma data em mente para começar a fazer algumas ações agora para esse período. Porque o que eu vejo de maior diferente é que quando os hotéis reabrirem, não vai ser uma abertura de um hotel novo, de que nunca existiu. É de um hotel que já estava rolando, de um negócio que está acontecendo.
Então, o que a gente tem que fazer nesse momento? É se planejar. Então, vamos supor que tudo volte ao normal em junho. Então, para você não abrir o dia 1 de junho vazio, você vai ter que vender alguma coisa com alguma antecedência. E o bom dos nossos hotéis hoje é que a gente conhece um pouco mais a antecedência de compra dos nossos clientes. Normal. Vai ser um pouco diferente quando abrir. Então, talvez a gente tenha uma situação de compra antecipada maior do que foi antes. Normalmente, sei lá, a gente fala de corporativo que compra uma semana. Talvez quando começar a dar sinais da economia, a gente comece a ver compras com 14 dias, compras com 21 dias de antecedência. Então, se você não se planeja para ter uma data de abertura, então espera abrir em maio, por exemplo, sei lá, estou chutando uma data só para exemplificar, tá? Então, espera abrir dia 1º de maio, e eu conheço que meu pick-up normal é de 7 dias, e talvez seja um pouco mais cedo, por causa da melhora da evolução do vírus, eu não posso abrir minhas vendas no dia 1º de maio. Eu tenho que abrir minhas vendas pelo menos uma semana antes, ou 14 dias antes. Então, essa preparação é o que a gente precisa fazer agora, nesse momento que está fechado. E essas são as decisões mais difíceis de serem tomadas nesse momento. O que vocês acham? Concordo totalmente. A gente pode ir mais além. Antes você começou a falar de segmento. Dependendo do tipo de segmento que você tem no seu hotel, você tem que tomar até outros cuidados, né? Enfim, a gente tem que se programar para o futuro, enfim, exatamente o que você falou. Quando a gente voltar, as coisas meio que vão voltar do ponto que pararam, né? Mais ou menos essa é a expectativa. Né? Se a gente vai falando de um segmento diferente, por exemplo, se seu hotel tem bastante segmento de grupo, a gente sabe que grupo não costuma fechar em cima da hora, né? Normalmente, né? A tendência é que feche com antecedência. Então, se seu hotel depende muito de grupo, se o hotel tem sala de evento, então o ideal seria que tivesse uma pessoa trabalhando nesse meio tempo para fazer as negociações para o futuro. Porque imagine que as negociações, por exemplo, para outubro, setembro, novembro, dezembro, estão rolando, porque a expectativa é que nesses meses, de geral, né, de todo mundo, que nesses meses já esteja normalizada a situação, e que se não tiver, depois renegocia. Mas agora é o tempo de negociar esses eventos futuros. E se você não tiver ninguém para fazer essa negociação, você vai perder um monte de negócio. Né? De repente, se tiver algum hotel concorrente seu, tiver uma pessoa ali que vai responder os orçamentos, você está perdendo nas duas frentes. Né? Você está perdendo agora, que seu hotel está fechado, e você está deixando de utilizar no futuro. Então, tem que pensar nisso. Hotel que, assim, falando de São Paulo, talvez, não sei se outra região tem evento, remarcação de eventos, nós como RMs, a gente tem que ficar muito atento a essa remarcação dos eventos, para a gente repassar a estratégia. O Rafa comentou aí que provavelmente vai ter convergência de eventos, né? 2 ou 3 eventos acontecendo ao mesmo tempo agora, vai ter um acúmulo de eventos no segundo semestre. De repente, a estratégia que você tinha para um evento mediano, se acontecer 2 eventos medianos, aí você pode considerar uma estratégia diferente. Então, tem que ficar de olho nessa remarcação. Então, tem que ter alguém, se o hotel fechar, tem que ter alguém que, se não for um RM, tem que ter alguém apto a lidar com a precificação e segmentação de tarifas no hotel, com antecedência. Supondo que tem um evento importante para você está no período de fechado, não tem ninguém olhando, mas os hóspedes vão olhar e ver que a situação está melhorando e já tem a data no futuro do evento, eles vão começar a reservar. Se você não estiver olhando a estratégia, você perdeu, não era um puto evento, um super evento que você podia recuperar um pouquinho do déficit que você teve, né, nesse primeiro semestre, esses meses fechados, e você deixou de utilizar por isso. Então, esse é um ponto de atenção que tem que ter. Tem que definir a data de volta e tem que saber que vai voltar. As coisas vão voltar. E não é que eu vou fechar agora e não vou olhar o futuro. Não. Só vou olhar quando voltar, né? Quando voltar, eu acho que esse é uma das estratégias nesse momento. Continuar acompanhando o mercado, lógico. Pessoas cada cargo tem sua função, mas acho que tem que ter pessoas olhando o cenário futuro, o que vai se desenhando, porque é o que o Rafa falou
empresas querem fazer negócios, querem retomar, eventos já estão sendo remarcados com uma expectativa de retorno, com alguma data. Então, tem cidades que têm mais e tem cidades que têm menos impacto de eventos, ou eventos mesmo, de um modo geral. Então, principalmente a cidade que tem impactos de eventos, isso tem que seguir em acompanhamento, porque as pessoas compram quando esse cenário volta, mesmo que seja com muita antecedência, porque eu acredito que hoje é tudo para o segundo semestre, para o fim do ano, para 2021, mas as pessoas querem já ser atendidas naquele período, então, mesmo que o hotel decida fechar, ele tem que ter um olhar para isso. E mercados que não têm muitos eventos, mesmo assim, tem que ter alguma pessoa ali entendendo se há alguma sinalização de melhora ou não. Então, acho que isso é um dos pontos que a gente tem que ter em mente na decisão de fechar ou não o hotel. Ele volta, e se ele volta, como vamos fazer para já facilitar o cenário futuro? A gente falou de comportamento de cliente, pode mudar um segmento seu que comprava com determinada antecedência, agora muda, de repente saiu uma notícia lá, tem a vacina ou está controlado os casos, e de repente o segmento que ia comprar em cima da hora, e aí compra com mais antecedência agora, sei lá, então pode acontecer, alguém tem que olhar isso. Aproveitando o que o Cássio falou sobre os eventos, isso é muito importante. E o Dani também comentou sobre isso, de eventos do primeiro semestre sendo realocados no segundo semestre. Esse acúmulo de eventos faz com que as demandas esperadas nos períodos fiquem muito mais altas do que era previsto quando os eventos iam acontecer no primeiro semestre e no segundo semestre. Então, é muito importante que os modelos que a gente tem hoje de alta demanda desses eventos sejam revistos. Porque aí vai ter a oportunidade da gente ganhar mais dinheiro e compensar um pouco o que a gente está perdendo agora. Então, nessa retomada, acho que uma das grandes lições de casa que a gente tem que fazer é rever os modelos de negócio que a gente tem. Porque vai ter evento de alta demanda, que vai ser super alta demanda. Vou dar um exemplo. Em São Paulo, no fim do ano, geralmente no primeiro fim de semana de dezembro, é muito tradicional ter a CCXP. Evento de anime, super grande, etc. E tudo indica que o Lollapalooza vai acontecer no mesmo final de semana, que é tradicionalmente um evento super forte no primeiro semestre, entre abril e março, depende do ano, aconteceu num mês diferente, que acumula muita gente na cidade. Então, você tem esses dois grandes eventos acontecendo ao mesmo tempo, é um cenário totalmente diferente. Não é um cenário mais de Lollapalooza ou de CCXP, é um cenário de dois eventos grandes. E isso tende a acontecer várias vezes por ano. Então, quando a gente fala de um segmento, desses do individual, então as estratégias de precificação, de mix de cliente que você vai ter, qual segmento você vai aceitar, em qual quantidade, isso precisa ser revisto. E uma nova estratégia precisa ser feita. E essa decisão, se vocês esperarem, ou se alguém esperar, para tomar, quando acontecer, quando começar, eu estou vendo o pick-up da CCXP acontecendo e vou tomar uma decisão agora, talvez seja tarde. Talvez o pick-up vai ser diferente, porque as pessoas vão saber que vai acumular. Então, quem vai participar dos eventos, seja de um ou de outro, vai se programar. E se o pick-up do Lollapalooza seja, não sei, talvez estou chutando, tá? De 2 meses a 1 mês de antecedência, vai ter muita gente que vai começar a comprar agora. E se você abrir a disponibilidade hoje para esses eventos, e você não está olhando agora, quando você voltar a trabalhar, sei lá, em maio, abril, ou quando for, e olhar, já vai estar vendido. E aí a sua oportunidade de ganhar dinheiro já foi. Então é muito importante agora, mesmo que uns hotéis fechados, para economizar, para ter menos prejuízo que a gente já discutiu aqui, é muito importante você estar acompanhando a estratégia agora. Seja você RM do hotel, ou o responsável seja a pessoa de vendas, exato, ou o gerente do hotel, ou alguém operacional, não importa quem seja. Você tem que colocar isso em discussão. Se eles vão fechar e você vai ficar de fora, alguém tem que olhar isso, porque no momento que a gente voltar, alguém tem que estar olhando. Alguém estará. Você tem que levantar a importância disso. Isso. Porque se você não... A gente tem que falar isso. Exatamente, vai perder a oportunidade. E o que a gente conhece do mercado hoje, talvez seja diferente agora.
com o coronavírus, porque esse ano que a gente vai ter de 2020 vai ser muito ano de compensação e ajustes. Então, talvez as pessoas se preparem com mais antecedência para as coisas, porque sabem que vai acumular. Já tenho escutado organizadores de eventos querendo bloquear os espaços sem negociar um preço, porque eles sabem que não vão ter o espaço para organizar o evento deles. Eles sabem que eles não vão conseguir a disponibilidade, porque o evento é muito grande ou porque eles precisam de um número muito grande de apartamentos twin, com 2 camas de casal, de solteiro, desculpa, e vai acumular com outro evento que também tem necessidade, então vai ter essa pressão de demanda em algum momento. E as discussões, para aqueles organizadores que forem mais espertos, vai ser agora. No momento da crise, no momento de sofrer, porque agora é muito normal a gente ser mais sensível de preço. Porque a gente está meio que com problemas agora, quase foi um palavrão, com problemas agora financeiros e querendo compensar, e talvez tomando decisões erradas de preço. Para quando esse momento chegar e o cenário estiver cheio e as pessoas estiverem disputando, porque é a única terça-feira de novembro que dá para fazer essa, sei lá, um exemplo, vai ter demanda, vai ter pressão de demanda. E todo mundo vai querer. Não importa se um evento médico está competindo com um evento de tecnologia. Os dois segmentos precisam fazer o dinheiro acontecer. Os dois precisam promover para vender mais. E vai ter espaço só para um. E aí, nessa hora que a nossa estratégia... eu estou só falando 2 de exemplo, já ter 3, 4, etc. E aí que vai ser a oportunidade para a gente. E essa discussão tem que ser feita agora. E isso é muito importante, porque aqueles que têm espaço para atender isso devem receber as demandas agora. E os comprometimentos que nós, como hotel, vamos ter que fazer com os clientes, muito provavelmente vão ser fechados durante a crise. Não vai ser fechado quando passou. Os grandes negócios, não. Os grandes negócios vão ser decididos agora, muito provavelmente. Então, se você quer captar e maximizar o seu resultado no longo prazo, eu estou falando longo prazo, segundo semestre, estou nem falando longo prazo, 2, 3 anos, né? Segundo semestre, as principais discussões são agora. Então, agora é um momento importante de discussão. E é um momento difícil, porque a gente tem que discutir o que é importante sem saber se o negócio vai sobreviver. E se ele sobreviver, excelente é agora. Excelente esse ponto, porque a gente pode estar, de repente, recebendo propostas de renegociação, eventos remarcando, o grupo mudando de data, e de repente a gente recebe, mas eu queria reavaliar a tarifa, não dá para reavaliar a tarifa, sabe como é que está, a gente está enfrentando um momento difícil, e aí? Reavalia ou não reavalia? Então esse é um ponto da gente pensar, porque vai não só o calendário de eventos, ou além do calendário de eventos, imagina que o ano, a gente teve janeiro e fevereiro, rodando normal e metade de março. E a gente sabe que não costuma acontecer muita coisa em janeiro e fevereiro, normalmente, falando de negócios, né? E aí, metade de março, começou e parou, e a gente vai ter, sei lá, 2, 3, 4 meses parado. Imagina que o calendário anual de uma empresa, ou de tudo que vai acontecer, vai ser achatado em 6 meses, 5 meses. Então, vai ter que caber tudo em 5 meses. Sim. Então, além dos eventos, grupos de todos os segmentos, enfim, corporativo vai ter que fazer negócio, vai vir para reunião nesse período de tempo, público que tiver que vir vai vir nesse período de tempo também, então vai tudo achatar. Sim. Então, vale a pena renegociar ou não vai? De repente, a gente tem que estar preparado para as nossas tarifas contratadas, os nossos clientes contratados vão querer pedir renegociação, e aí? A gente tem que estar... E eu acho que a gente tem que olhar esse cenário de eventos que voltam, que retomam, e também com um viés de que pode ser que as empresas falem, não, agora eu vou economizar esse evento que era para acontecer no primeiro semestre, não foi no primeiro semestre, ele não vai ser no segundo, vai ser só em 2021, que eu acredito que é uma possibilidade. Assim como cidades e destinos que não têm tanto esse perfil de eventos, ou, por exemplo, iria aproveitar o verão, o fim do verão, e não conseguiu mais aproveitar, aí não vai ser tão cedo, qual que seria o cenário desse, né? Um segundo cenário possível. E é por isso que, voltando ao ponto que a gente comentou, é importante que alguém esteja olhando isso,
esteja olhando o comportamento do mercado, esteja olhando quando os clientes estão com possibilidade de compra, o que o mercado está sinalizando de eventos que retomam, eventos que não sinalizaram ainda uma retomada, parceiros que já fizeram negócios, sempre fazem negócios. Como está o negócio deles para o segundo semestre? Eles também têm uma previsão positiva? Eles já têm uma previsão de que retomem? Eu tenho muita parceria com espaços de eventos e eu estou vendo que eles estão bloqueando as datas. Isso já me passa uma mensagem. Uhum. Então, é muito legal pensar que é um momento muito crítico esse que a gente está vivendo, mas é um momento, e assim, isso é para todas as empresas, né? Já comentamos disso, mas é um momento de muita oportunidade. O que a gente pode fazer nesse momento específico? Ser mais parceiro de quem já era nosso parceiro, ser mais próximo do nosso concorrente e ver como que a gente vai sobreviver como rede, ajudando o hotel vizinho, ajudando a empresa vizinha, para que a gente possa sobreviver o trade, né, o mercado de um modo geral. Porque se ele tem um sinal positivo e a gente também, para o segundo semestre, isso é bom. Se a gente vê que a maioria dos hotéis estão muito preocupados, o que a gente pode fazer para melhorar? Então, acho que isso é fundamental. É uma das coisas que eu vejo que está sendo muito positiva nesse período de quarentena, é a oportunidade das pessoas se reciclarem e evoluírem em questão de conteúdo, estudo, perfil profissional, fazendo os treinamentos que nunca tiveram a chance de fazer, fazendo treinamento online. E eu acho que as empresas também poderem falar quais são as oportunidades que eu tenho no meu negócio que eu posso aproveitar esse momento para reciclar, para atualizar. É foto, é conteúdo do meu hotel, é ver os comentários que aconteciam, que eram recorrentes de coisas negativas que os clientes comentavam, e eu nunca tive a possibilidade de trabalhar, e hoje eu posso olhar e falar, tenho muitos comentários desse tipo, o que eu faria para ser melhor nisso? O que eu faria para ser diferente? Rever a parte de custos, como a gente comentou, em que eu posso ser mais eficiente. Então, acho que da parte que as empresas podem ensinar para os colaboradores é essa parte de gastar menos, economizar, ser mais resiliente com os gastos para que a gente possa passar por esse período com o mínimo impacto. Porque que vamos ter impacto, já estamos tendo. Muitas pessoas do nosso trade e de outras empresas estão sofrendo muito e ninguém está feliz com essa situação. Mas esse é o fato e tem que aceitar. E a gente precisa saber trabalhar em cima disso. E a gente precisa saber passar por ele da melhor forma possível, que é economizando ao máximo possível e se qualificando da melhor forma possível, assim como as empresas estão fazendo, cortando os custos da melhor forma que eles entendem e avaliam que é possível. E se reciclando também dessa melhor forma possível. Acho que isso é o que a gente tem que fazer, com certeza, nesse momento. Nossa, tocou num ponto principal. Segundo semestre vai ter que ser mais eficiente do que jamais foi, para compensar um pouco o que a gente está perdendo. E as pessoas precisam fazer trabalhos melhores, não só tem que ser mais objetivo, mais qualificado, correr atrás do melhor negócio e ser mais criterioso. E isso vem com treinamento, informação e organização. E esse é o melhor momento para fazer isso. Eu gostei do que você falou esse é o momento de ver os conteúdos online, as fotos, as reclamações, porque às vezes no dia a dia a gente fica atropelado com tanta informação que não consegue fazer. Então esse é o melhor momento de dar um reset nas coisas e ver, isso não funcionava, isso não estava bom, isso eu precisava fazer e nunca consegui fazer e fazer agora. Aproveitar esse momento para isso. Porque o segundo semestre vai ser um semestre de muitas oportunidades, né? Quando a doença for resolvida, porque por mais que tenha empresas que não façam os eventos tão grandes, sei lá, vamos supor que tem um salão do automóvel, por exemplo, que não vai rolar, não sei se é o caso, tá? Mas só de exemplo.
que não vai rolar no primeiro, que ia rolar no primeiro semestre e não vai rolar no segundo, porque, sei lá, não achou espaço, eles vão fazer no primeiro semestre de 2021. Mas igual as montadoras vão precisar vender. Então elas vão fazer eventos, talvez delas, para os clientes delas, para promover os produtos, que eles também vão estar na pressão para vender. E essa pode ser uma oportunidade. E esse nicho você tem que captar agora. E a negociação vai ser difícil, porque vai ser durante a crise, vai ser durante todo mundo vai chorar que não tem dinheiro, vai falar que tem pressão de budget, que está perdendo e que precisa ter o mínimo possível. Mas, quando a economia retomar e tiver mais investimento, mais apoio dos governos, mais incentivo fiscal, porque empresa perde, a gente perde dinheiro, empresa perde dinheiro, governo perde dinheiro. Todo mundo está perdendo aqui. Talvez não no mesmo momento, mas daqui 2, 3 meses todo mundo vai perder. E os governos vão fazer, já estão fazendo incentivo agora, no meio da crise, para a economia girar. E vão fazer mais depois. E aí essa grana vai gerar. E aí, quando estiver acontecendo tudo isso, se você negociou baixo agora, para este momento, vai ser a diferença daquele hotel que vai prosperar e daquele hotel que não vai prosperar. Então, a estratégia de sucesso do segundo semestre acontece agora. E acho que esse é o principal ponto da discussão que a gente tem que ter. E é nosso papel. Aliás, não é só nosso papel, e é papel de todo mundo fazer justamente isso, performar e fazer com que o segundo semestre seja muito bom, porque a gente quer que em 2021 seja a continuação do final de 2019. Exatamente. A gente continuar crescendo. Porque se a gente deixar despencar, se a gente deixar a peteca cair, de maneira geral, não só a RM, tudo precisa de envolvimento de todo mundo, aí todo um trabalho que a gente vinha tendo de retomada lá desde 2018 vai por água abaixo. Então, vai se perder. Beleza, a gente está abalado agora, mas a gente tem um segundo semestre para trabalhar e vamos fazer o melhor possível para em 2021 a gente chegar em alto nível, em todos os sentidos, para continuar a crescente. Esse é um ponto legal. O que mais? Já falando nisso... Fala. Aproveitando que estamos falando disso e tarifa, né? Que acho que nesse momento aí... eu estava pensando... Esse era o gancho que eu estava esperando. Esse assunto viria. Com certeza a gente foi requisitado para baixar a tarifa. Adianta, não adianta? Qual a opinião de vocês? Eu acho que é um ponto que o Rafa comentou sobre o momento mais sensível para negociar o preço, né? Só que eu acho que, pelo menos pelo que eu vi do mercado que eu atuo e de informações que chegaram, é que eu vi que as pessoas estavam muito mais conscientes de que baixar o preço não traria demanda, e eu acho que isso ficou mais claro, ajudou a ficar mais claro, porque houve uma restrição de viagens de um modo geral. Você sabe que ninguém viajaria se tivesse com 50% de desconto, porque o risco era muito grande de qualquer forma. Baixar o preço, um hotel que custava R$1.000 e hoje ele está R$200, não vai fazer ninguém ir lá viajar e correr o risco de sair de casa, por exemplo. Então, mexer no preço, basicamente, para ver se isso vai trazer demanda, já foi, acho que ficou muito claro nesse momento, nesse nosso caso, de que não é saudável, de que não traria um resultado saudável. Isso poderia fazer com que a concorrência, de um modo geral, falasse, se ele baixou, tem uma expectativa de que venha mais gente, então eu vou baixar. E no fim ia estar todo mundo a R$10 e ninguém ia estar vendendo nada. Ia ser um caos muito pior do que o que se tem hoje. Então acho que, não sei se vocês veem alguma oportunidade assim de diferente, mas eu acho que de um modo geral a única mudança que pode existir é em períodos onde a gente sabia que teriam eventos e foram cancelados, mudaram a data, mudou-se ali uma estratégia daquele período. Mas essa também é a hora de que você tem posicionamento do seu hotel de uma forma como eu devo me posicionar perante o mercado, como eu devo me posicionar perante a concorrência. Esse é o momento, porque quem está com 5% de ocupação hoje e vai permanecer aberto, vai ser igual aos outros hotéis que também estão com 5%, 4% e 3% de ocupação.
A demanda que está ali é uma demanda porque ela existe. Dali e beneficia aquele hotel naquele momento. Ela não vai mudar de hotel porque está R$10 mais barato ou porque está R$1.000 mais barato. Não vai. Sim. Não, concordo perfeitamente. Acho que nesse momento a gente viu no gráfico que é de queda e de fundo do poço, não é o preço que vai fazer diferença. Isso, você cobrando R$1 ou você cobrando 1 milhão, bom, talvez 1 milhão você não venda também, né? Mas só para exagerar, você não vai vender. E eu acho que a gente vai ter 2 momentos. Porque assim, quando a gente vê a volta da economia, é muito provável que o nível de ocupação da volta não seja muito mais alto do que já era hoje. Se a gente está com 60% hoje, quando voltar, talvez vai ficar 62%, 63%, não vai ficar 100%. Então, a gente não vai ver um ganho tão significativo de volume. Talvez tenha mais demandas para os momentos que a gente já ia lotar ou esperava lotar. Então, o ganho não vai vir em volume no segundo semestre, provavelmente. Minha visão, tá? Posso estar errado, mas minha visão não vai ser ganho de volume tão forte. Vai ser mais ganho de preço forte, porque vai acumular demanda, você vai ter mais oportunidade de cobrar mais caro. Isso se você não negociou muito baixo agora. Então, eu vejo dois momentos. O primeiro momento da retomada, onde esse momento é muito importante para a definição dos preços do segundo semestre. Porque você vai ter que posicionar o preço, ou deveria posicionar o preço, pensando quando você está lotado, num período que você não vai estar lotado. Você vai passar de 0 para 20 e de 20 para 40, por exemplo, de ocupação, e o seu preço deveria estar posicionado no momento que você está com 60, 70 acumulado no mês. Então, minha visão, que o pulo do gato vai ser dos hotéis que conseguirem manter o sangue frio e terem a perspectiva que talvez vão ter que precificar um pouco mais alto do que deveria nesse 1 mês, 2 de retomada, para que quando a retomada de fato acontecer, você não tenha que passar seu preço de R$200 para 450 e os clientes reclamarem. Que você aumentou muito o preço muito rápido. Eu acho assim, sei lá, se seu preço hoje é R$400 e você está voltando da crise, eu acho que não vai valer muito a pena você cobrar 300 ou 250 para fazer volume, porque quando começar a voltar, vai estar todo mundo com 20% de ocupação, com 30% de ocupação. Ah, vai ter um hotel que está um pouquinho melhor do que o outro, mas geralmente esse um hotel está sempre um pouquinho melhor do que todo mundo. Não é esse momento que ele está performando acima dos outros. Então, vai ter um momento que vai estar todo mundo com 20%, inclusive você. E você vai estar com 20%, cobrando 200 ou cobrando 400. E a diferença vai ser, quando você tiver com 60%, 70% acumulado no mês, você vai querer cobrar os 400 e você vai sofrer muito mais pressão do cliente a ter esse aumento de preço, porque vai ser rápida a percepção, do que se tivesse começado a 400, que é o seu preço normal. E é o momento de fazer volume? Será? Exatamente, não vai ser o momento. E outra, a concorrência talvez vai ficar esperando. E vai ficar um esperando o outro e perder um timing aí de recuperação. Então, quando voltar, é muito importante que você reveja, como o Dani falou, qual vai ser seu posicionamento versus a concorrência? Ah, meu hotel vale 400. E eu vou voltar com 400. Eu vou voltar no dia que eu estou com 5% de ocupação com 400. E não é porque eu estou com 5% de ocupação, eu vou entrar em pânico e começar uma guerra de preço. Essa é a minha visão. Exato. E também, assim, vale a pena. Tem a demanda, não tem demanda para você fazer volume, mas se você quiser roubar da concorrência, sei lá, você vai jogar os preços lá embaixo para fazer volume, mas você vai estar, é o momento de fazer volume, você vai estar com a sua equipe completa. Tem muito hotel que não vai estar com a equipe completa nesse meio tempo aí, nessa retomada, vai retomando aos poucos. E aí você vai receber mais hóspedes sem estar com a equipe completa. Sei lá, vai comprometer a qualidade. Você está preparado para já receber um volume alto? Então, às vezes é melhor você ir ganhando pelo preço. E tem aí, bom, tudo complementando o que o Rafa falou. E para trazer um benchmark real para vocês, voltando na viagem da Tailândia, eu reservei os hotéis em setembro. Não tinha nem sinal de coronavírus. E aí, quando teve o coronavírus em janeiro, no finalzinho de janeiro, eu falei, eu vou olhar os preços dos hotéis. E aí, teve hotel que baixou o preço, mas baixou assim, na nossa moeda, 50%
no máximo ali R$80. Esses hotéis, eu cancelei a reserva e reservei de novo no preço mais baixo. E teve hotel que se manteve. Perderam dinheiro. E teve hotel que se manteve estático e ainda subiu o preço. Exatamente. Então, não adianta. Eu ia de qualquer jeito, enfim. Eu só economizei um pouquinho e os hotéis abaixaram o preço. E se a sua decisão fosse não ir, não ia ser o hotel que tivesse mais barato que você ia falar, não, agora eu vou. Exatamente. Se você tivesse decidido que você não... então acho que R$50, isso é importante. Sim, não, exatamente. E outra, se isso funcionasse em algum momento de você baixar o valor e todos os clientes fossem só para um hotel, é muito provável que o vizinho ia baixar o preço e ia ter cancelamento e recompra. Então, sabe, não é uma estratégia que você consegue ganhar. É sempre vai perder. E a pergunta é o quanto vamos perder como um todo. Porque não é só o meu hotel que perde, é o seu, é o meu, é o do vizinho, é o do lado, é o destino. Então, esse momento de retomada, eu acho que vai exigir muito sangue frio de todo mundo, porque a gente vai vir com a cabeça de crise, de não tenho dinheiro, prejuízo total, para precificar o momento de bonança, entre aspas. Então, vai ser muito difícil de controlar esse mindset, de você conseguir pensar com o pensamento da abundância no momento de escassez. Quem conseguir fazer isso e convencer todo mundo. E quem conseguir fazer isso vai ser aquele que vai lucrar. E esse vai ser o desafio. Uma das coisas que a gente até estava discutindo que motivou um pouco a gente a fazer essa edição aqui do podcast é justamente essa, trazer uma expectativa positiva, um cenário positivo de discussão positiva, porque as notícias realmente não são boas e as novidades não são mesmo e não vão ser nos próximos dias, porque a gente está no pico do problema, mas é de saber que existe a esperança da retomada, ela não vai ser tão tardia ao que tudo indica, né? Mais ou menos tardia vai ser, mas os melhores resultados vão vir para quem estiver melhor preparado, e quem vai estar melhor preparado é quem começar agora, independentemente das mudanças do trabalho, dos fechamentos das empresas, das reduções, porque todos os mercados estão suscetíveis a isso. Mas cabe a cada um de nós conseguir ser resiliente e trabalhar em algo de melhoria no momento atual, porque é possível. Sim. Então vamos fechar? Fazer um resuminho aí do que é importante? Primeiro, vamos lá. Buscar informação. Tentar buscar benchmarks positivos ou negativos de que deu certo, que deu errado, mas ter uma referência do que a gente pode esperar aqui no nosso país. E tentar comparar o máximo possível com outros países, o que eles estão fazendo, o que a gente está fazendo, como a economia deles está reagindo para saber da nossa. Para ter uma referência do que a gente tem que fazer. Segundo, Dani definiu bem, notícia não está boa, mas tudo indica que vai melhorar. Quando? Pode ser um pouco mais, um pouco menos do que eu espero, do que vocês esperam, do que cada um espera, mas eventualmente melhora. Terceiro, a hotelaria vai sobreviver. Vai sobreviver. As pessoas vão continuar viajando, eventualmente, e, enfim. Infelizmente, eu não sei o fluxo de caixa de todo mundo, quem vai ter fôlego para resistir, quem não vai, quem vai ter crédito, quem não vai, mas se felizmente o seu hotel seja aquele que sobrevive, você vai ter que trabalhar agora para melhorar. Segunda, preparação, que é agora. Certo? A gente discutiu muito sobre isso, preparação que é agora. Exato. Agora a gente tem que definir o que a gente vai fazer, como vai fazer, o que a gente esperar. Talvez, no seu dia a dia, você não vai definir só um cenário possível. A minha única estratégia é essa, e se não funcionar, fiz tudo errado. Não, faz 2, 3 cenários. Se for muito bom, vai ser esse, se for mais ou menos, vai ser esse, vai ser ruim, vai ser esse, sei lá. Depende do seu tempo, de como você vai conseguir montar. Quanto mais cenários possíveis você fizer, melhor vai ser o controle que você vai ter. Então, não existe só um futuro certo. Forecast não é só aquele forecast. O perfeito ou o errado. Não, é tipo cenários.
do que pode Se acontecer. acontecer, é isso. Acontece agora. E se eu esquecer de algum, vocês podem falar. E para mim, o último ponto é mindset. É conseguir pensar com a cabeça do momento certo. Estamos na crise, nossa cabeça hoje, vivemos crise. Tudo é crise. Só que no negócio que a gente vai estar projetando melhorar, vai ser pós-crise. Então a gente tem que ter esse mindset de como seria pós-crise. Para a gente tomar a decisão pós-crise. E não tomar a decisão crise no pós-crise. E aí eu vejo que vai ser o pulo do gato. Exatamente. Acho que essa parte de melhoria, de reciclagem, de desenvolvimento, nem que seja, por exemplo, conseguir passar por esse momento com menos, ganhando menos, faturando menos, controlando custos, a gente desenvolver outras habilidades, mas alguma melhoria a gente consegue tirar desse momento. Uhum. Para que quando volte ao normal a gente consiga estar melhor do que hoje. E aí a gente conseguiu. Imagina a vitória que é para quem todos vivos, né? Depois que passou o corona, passou o problema, conseguiram olhar para trás e falou: meu, olha o desafio que a gente teve, hoje a gente já é uma vitória. Então acho que ter esse pensamento ajuda muito, e ter esse pensamento olhando e falando: eu estou melhor, sabe? Hoje eu sei um pouquinho mais disso, eu consegui, por causa dessa atitude minha, eu tive um desempenho, né? Eu não sofri tanto. Então, ter essa perspectiva é muito legal, aproveitar esse momento para ter um desenvolvimento, acho que é fundamental. Exato. E que esse momento que o Dani falou, da gente olhar para trás e ver, nossa, eu consegui aguentar as pontas e evoluir, seja o começo de 2021. Sim. É por isso que a gente está se preparando, a gente está olhando para o futuro, olhando para a retomada, a gente está se preparando para isso, a gente está acompanhando, porque faz parte do papel de todo mundo fazer com que esse segundo semestre seja muito bom, para que a gente volte em alta performance em 2021, em todos os sentidos, de resultado, enfim. Que esse momento seja breve, seja alguns meses, 8 meses para frente, que a gente olha e fala: caramba, lembra que teve coronavírus no ano passado, e agora dá para acreditar que a gente está com essa taxa de ocupação, com essa diária média. E é isso que é nisso que eu estou acreditando, que esse é o momento. Eu acho que essa é a visão de RM que a gente, acho que vale deixar. De gestão, eu acho que envolve, né, não é uma coisa, o RM pensa assim. Acho que todo mundo pode ter essa visão. Acho que nós, como RMs, conseguimos trabalhar sempre pensando nisso. E o cenário futuro, igual que o Rafa falou, a curto prazo, mas do médio e do longo prazo, e a visão, né? E o hotel daqui a 2 anos, né? A gente tem que saber que isso vai existir e que vai ter que estar muito melhor, né? Então, acho que essa é a mensagem que vale deixar. Sim. E até lá, ficar em casa para curar logo essa doença. Exatamente. E a gente poder botar em prática o que a gente discutiu aqui. Exatamente. Tá muito certo. Isso. Então, tá Sim, acho que se então tiver algum aspecto que alguém queira, que a gente não debateu e você quer discutir, pode deixar no comentário, de repente. Sim. A gente debate. É verdade. Deixa no comentário. De outros mercados, de outras empresas, de outros benchmarkings que eu acho que seja válido. Acho que uma das outras coisas que a gente tem muito para fazer hoje é dividir o conhecimento, a informação e talvez um pouco das dúvidas, dos receios, para que a gente possa se ajudar da forma possível. Então, acho que a gente tem muito para receber de ajuda também das pessoas que podem contribuir, né? Sim. E o isolamento tem que ser social e não de conhecimento, né? Então, compartilhar informação é importante. Então, deixem nos comentários alguma coisa que vocês veem importante, que a gente não discutiu. Espero que tenham gostado desse formato. Esperamos que seja temporário, que não temos que fazer isso por mais vezes, que possamos estar juntos para fazer isso. Mas é isso, espero que tenham gostado da discussão e que essa
oportunidade que a gente teve de conversar durante a crise possa trazer uma luz no fim do túnel para todo mundo e que segundo semestre seja um semestre muito bom para todos. Tá bom? Então, obrigado por nos assistir e até a próxima. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima, Obrigado, pessoal. Obrigado.